E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí com mais um vídeo. Hoje mais um vídeo aqui para tentar ajudar vocês aí na tributação na Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como que faz o recolhimento do imposto de renda na Bolsa de Valores na forma de DARF, tá bom? O site da Receita deu uma mudada e muita gente ficou em dúvida, mas na verdade está da mesma forma que era anteriormente. Só mudaram algumas coisas de lugar. Então eu vou aproveitar esse vídeo para explicar para vocês em quais casos, tá, que vocês têm que pagar o imposto de renda. Aproveitando que tem muita gente nova chegando no canal, muita gente nova chegando para a Bolsa. E esse é um tema que gera muitas dúvidas. Então, além de explicar em quais casos que você deve pagar o imposto, vou explicar aqui também quanto que você vai pagar de imposto. Eu vou mostrar na prática, tá, como é que faz. E inclusive vou explicar em quais os casos que você tem que pagar o imposto de renda para a Receita, tá? Não são todos os casos que você vai pagar. Mas então vamos lá, né? Vamos lá fazer aqui na prática, tá? Mas antes da gente mostrar na prática como é que preenche a DARF, como é que paga, como é que faz tudo, vamos explicar aqui alguns pontos que são importantíssimos para quem está chegando agora para a Bolsa, tá? Em quais casos que você tem que pagar o imposto de renda para a Receita Federal? Vamos lá. Na venda de ações, tá? Muita atenção, pessoal. Na venda de ações, no swing trade, você só vai pagar o imposto de renda se você fez uma venda de ações acima de 20 mil e teve lucro. Aí, nesse caso, o valor a ser pago para a Receita Federal é de 15% sobre o seu lucro. Mas atenção mais uma vez, tá? É sobre o lucro. E esses 20 mil é dentro do mês. Se dentro daquele mês você vendeu acima de 20 mil e teve lucro em ações no swing trade, você vai ter que emitir uma DARF com o valor referente a 15% sobre o seu lucro. Esse é um ponto. Um segundo ponto onde você vai ter que pagar o imposto para a Receita é se você fez operações day trade, né, que é compra e venda no mesmo dia. Aí nesse caso aqui, independente do montante negociado, você vai ter que pagar 20% sobre o seu lucro. Não interessa se foi 20 mil, se foi 10 mil, se foi 5 mil, se foi 1.000, se foi 500, se foi 100 reais. Se você fez operações day trade, teve lucro, você tem que recolher 20% em cima do seu lucro e pagar para a Receita Federal. Então aqui é diferente de ações, porque aqui independente do valor você vai ter que pagar. Se teve lucro, tem que pagar. Um outro ponto aqui também onde você vai ter que pagar o imposto de renda para a Receita Federal é se você tiver negociado ETFs, fundos imobiliários ou talvez BDRs. Então presta atenção aqui, pessoal, nessa regra também. ETFs, 15% sobre o lucro, independente do valor que você negociou. Se você vendeu uma cota só do seu ETF, ou se você vendeu 1.000 cotas do seu ETF, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o seu lucro. Um outro ativo que também incide a tributação, que você deve pagar o imposto de renda, é sobre os FIIs, fundos imobiliários. No caso dos fundos imobiliários, a alíquota é 20% sobre o lucro e também é independente do valor negociado, tá? Comprou fundo imobiliário, vendeu o fundo imobiliário, seja uma cota, seja duas, seja três, seja 1.000, se teve lucro, tem que pagar 20% de imposto de renda. E agora também nós temos os BDRs também negociados aí na Bolsa. E a regra dos BDRs sobre tributação, se você negociou os BDRs, vendeu, teve lucro, 15% sobre o seu lucro, independente do valor negociado. E só lembrando, pessoal, que se você fez uma compra e venda de ETFs no mesmo dia, você tem que lembrar que foi um day trade. Aí, nesse caso, é 20% sobre o lucro, não é 15%. Aí você fez um day trade, aí é 20%. Beleza? E aí talvez uma outra questão que muita gente tem dúvida é sobre quando que a gente vai fazer esses cálculos. Você tem que fazer esses cálculos todos os meses em que você teve operações tributáveis em Bolsa de Valores. Então, por exemplo, nós estamos aqui em fevereiro, né? Estou gravando o vídeo aqui em fevereiro. Os cálculos que eu vou fazer aqui já, passo a passo para mostrar para vocês, é referente a janeiro. Então, como vocês estão vendo, o mês de fevereiro está acabando. Então, eu preciso regularizar isso já. O meu prazo está vencendo. Se eu deixar para fazer isso o mês que vem, eu já vou pagar juros e multa para a Receita Federal. Até o último dia útil do mês seguinte, eu preciso deixar isso regularizado. Então, no caso, até o último dia de fevereiro aqui, o dia útil de fevereiro, no caso, né, eu preciso deixar isso aqui regularizado. Eu estou fazendo as operações referentes
a janeiro. A gente vai ver passo a passo já já. Dito isso então, pessoal, agora nós vamos gerar a nossa DARF. A gente vai pagar o imposto para a Receita Federal, tá? Lembrando que ela não vai mandar um boleto te cobrando, ela não vai te ligar, ela não vai falar absolutamente nada. É você que tem que fazer esse controle, senão quando você descobrir já vai ser tarde, você já vai estar talvez bastante enrolado com isso, tá? Então não espera. E antes da gente começar aqui a gerar a DARF, tá? Eu quero só dar 2 avisos muito importantes para vocês, tá? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, tá? Aqui a gente vai pagar o imposto e é importante que vocês entendam, principalmente quem está chegando para a Bolsa agora, que nós não estamos falando aqui de declaração de imposto de renda, tá, pessoal? Pagar o imposto é uma coisa, declarar o imposto de renda é outra coisa, tá? Então, quando que eu pago o imposto de renda? É como eu já expliquei. Todos os meses, se você teve operações tributáveis, que são essas que eu acabei de citar no início do vídeo, se você teve operações tributáveis, você tem que pagar. Todo mês você vai fazer os cálculos e vai pagar, se foi operação tributável. E quando que você vai declarar, que é outra questão. A declaração é feita uma vez por ano. Inclusive, se por acaso você entrou para a Bolsa esse ano de 2021, você não precisa fazer a declaração esse ano, você vai fazer só em 2022, tá? Mas se você entrou em 2020, esse ano de 2021, você vai ter que declarar o seu imposto de renda, é obrigatório. Inclusive, a Receita Federal deve estar liberando essa semana ou semana que vem o programa para fazer a declaração, tá, pessoal? Mas aí é outro caso. A declaração de imposto de renda aí já é um assunto para um outro vídeo. Hoje nós estamos abordando aqui a questão do pagamento do imposto, como que paga o imposto e em quais casos que você deve pagar esse imposto. Então esse foi um dos avisos importantes. O segundo aviso importante é se você estiver inseguro para fazer isso, talvez você está com medo de fazer, é a primeira vez que você vai fazer, não dispense a orientação de um profissional de contabilidade, tá, pessoal? Por mais que não seja obrigatório que você contrate um profissional de contabilidade, é importante que você entenda a sua situação financeira, porque você pode ter outros ganhos, outros tributos a serem declarados ou talvez até outros tributos a serem pagos, tá? Que são fora da Bolsa de Valores. Então talvez valha a pena, se você não tem conhecimento disso, dar uma consultada aí com o contador para ver se você precisa acrescentar algo mais na sua declaração ou se você tem algo mais a ser pago como imposto de renda. No nosso exemplo aqui não tem isso, a gente vai só pagar o nosso imposto que a gente deve e dito isso, agora sim, né, vamos lá recolher o nosso imposto de renda passo a passo. O primeiro lugar que vocês vão acessar então é esse site que a gente está agora, que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês vão entrar nesse link, eu vou deixar o link na descrição aí, vocês vão clicar, vão entrar nessa página aqui, vão clicar aqui, ó, nesse primeiro link aqui. Logo depois vocês vão procurar outro link que está escrito preenchimento rápido, que é esse aqui, clica nele e aí vai abrir essa página aqui, ó. Essa página está pedindo CPF e a sua data de nascimento. Você vai preencher com o CPF e a sua data de nascimento, vai marcar aqui que você não é um robô e vai continuar. Nessa parte aqui você não precisa preencher isso aqui, você vai preencher só o que está marcado com o asterisco e o código da receita, você não pode esquecer, vai ser sempre 6015. Então vamos colocar aqui 6015. Sempre vai ser essa opção aqui, ó, ganhos líquidos em operações em bolsa. Seleciona ele, vai abrir mais um pouco de coisa aqui para baixo. E nessa parte aqui, período de apuração, vocês lembram que nós estamos fazendo o recolhimento do mês de janeiro? A gente está em fevereiro, mas a gente está recolhendo referente a janeiro. Então nós vamos colocar aqui o período de apuração é janeiro, tá? A gente está em fevereiro, mas a gente está recolhendo referente a janeiro. E o formato aqui é mês e ano. Então vou colocar 01/2021. É o período que a gente está fazendo o recolhimento. O número de referência não precisa preencher nada. Então aqui vocês viram que preencheu automático, né? Vocês não vão mexer nessa data. E nessa parte aqui do valor principal, preciso que vocês prestem atenção que eu vou dar algumas dicas aqui para vocês entenderem aqui como que vocês podem chegar nesse valor principal. Porque aqui é o valor que vocês vão pagar, tá bom? Aqui é o valor que vocês pagam para a Receita Federal. E aí como que eu faço para saber quanto que eu vou pagar, qual que é o valor que eu vou colocar aqui? A primeira dica que eu quero dar para vocês é que vocês façam uma planilha com todas as anotações, tá? Quando você comprar uma ação, você anota na sua planilha a compra que você fez, o valor da sua compra, e quando você vender, você registra também na sua planilha
o valor da sua venda. Por quê? Porque aí você vai conseguir calcular a diferença. A diferença é o seu lucro ou é o seu prejuízo. Então, no nosso caso aqui, a gente tem duas operações para a gente poder fazer o pagamento. Já tenho anotado aqui que foram os 2 ETFs que eu vendi, tá? E aí, como foram ETFs, então a gente já sabe que nos ETFs a gente paga 15% sobre o lucro. O que aconteceu aqui, né? Eu fiz uma venda desse ETF, né, BOVV11, e o meu lucro foi R$ 58,46. 15% desse lucro dá apenas R$ 8,76. Aí vai mais uma dica. Esse valor aqui eu não consigo pagar. O sistema da Receita não gera uma DARF inferior a R$ 10, só DARFs superiores a R$ 10. Aí como que faz? Você precisa deixar isso aqui anotado para quando você tiver uma outra operação que for tributada, aí você vai somar com esse valor aqui que não ultrapassou os R$ 10. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Eu fiz outra venda logo depois de um outro ETF, o lucro que eu obtive na venda foi R$ 241, 15% desse valor é R$ 36,15, então eu vou somar com o valor que era inferior a R$ 10. E esse é o valor que eu vou colocar lá naquele campo onde nós estamos preenchendo a DARF. Então a primeira dica é essa, é bom você ter anotado para você não ter problema e não se perder na hora de preencher a sua DARF. E agora uma outra dica muito importante para vocês, tá? Preste atenção. Aqui no nosso exemplo eu estou fazendo só de ETFs, porque foi a operação tributada que eu tive. Mas se, por exemplo, eu tivesse feito venda de ações acima de 20 mil com lucro, tivesse feito day trade, tivesse vendido fundos imobiliários, eu poderia também somar todo esse imposto e fazer uma única DARF. Tá? Você não precisa fazer uma DARF para cada classe de ativo, você pode somar tudo. Se foi dentro daquele mês, você pode somar tudo e fazer uma única DARF. Ok? Só tem que lembrar de ter o cuidado na hora de calcular, lembrar da tributação que é referente a cada classe de ativo. ETF 15%, Day Trade é 20%, fundos imobiliários 20%, BDRs 15%, porque senão você vai acabar pagando a mais ou pagando a menos para a Receita Federal. Pagar a mais para a Receita não tem problema, ela não vai achar ruim com você. Mas se você pagar a menos, vai dar problema, ela vai saber que você não pagou. E aí só mais uma dica aqui para ajudar aquela pessoa que talvez está meio perdida aí, tá com os impostos aqui em atraso, com o recolhimento em bolsa em atraso, talvez você não sabe qual que foi o seu lucro. Talvez você fez venda, fez compra, vendeu, comprou de novo e você não sabe qual que foi o seu lucro. Você fez várias operações em dias diferentes, agora está perdido aí para achar o seu lucro. Como que você vai fazer para localizar o seu lucro? Porque nesse caso você vai precisar do seu preço médio de compra e também preço médio de venda. Você vai ter que localizar esse preço médio. E para fazer isso, tem duas formas que você pode utilizar. Uma delas é você pegar as suas notas de corretagem. Toda operação que você faz, a corretora ela te manda, né, as notas de corretagem. Se você não tiver guardado, não tem problema. Basta você mandar um e-mail solicitando essas notas aí para sua corretora que ela vai te mandar. Então você vai pegar essas notas e aí não tem jeito. Você vai ter que esmiuçar ali a nota, achar os ativos que você comprou e os ativos que você vendeu, para você fazer o cálculo para localizar o seu preço médio. Aí você vai usar aquela regra, né, da média ponderada, né, onde você vai pegar o preço de compra do ativo que você precisa pagar o imposto de renda, vai multiplicar pela quantidade de ativos que você comprou, depois você divide esse resultado pela quantidade de ativos. Quando você tiver esse preço médio nas mãos, você subtrai o preço médio de venda pelo preço médio de compra. E o resultado é o seu lucro. É o lucro que você teve na venda de cada um desses ativos. Aí você multiplica pela quantidade de ativos que você vendeu. E aí você já tem o valor que você precisa subtrair o imposto de renda. Se foi day trade é 20%, se foi fundos imobiliários é 20%, se foi ações é 15%, acima de 20 mil com lucro, se foi ETFs é 15%. Existe também uma outra forma de você localizar esse preço médio de compra, esse preço médio de venda, para você saber qual foi o seu lucro ou qual foi o seu prejuízo. Vou mostrar para vocês aqui agora. É só vocês acessarem o canal eletrônico do investidor. Vocês vão aqui em extratos informativos e vão clicar aqui, ó, negociação de ativos. Aí vai aparecer essa tela aqui, você vai selecionar a corretora que você está fazendo suas movimentações e você vai consultar referente ao período que você está querendo. Aqui eu consultei o período inteiro.
E aí vai aparecer toda a sua movimentação em bolsa referente ao período que está selecionado lá em cima. Ó. Tá, tudo que você fez na bolsa vai aparecer aqui. Você vai rolar lá para baixo, para a última tela, essa tela aqui, ó, onde está escrito resumo dos negócios no período. Então aqui é um resumo. E aqui você vai ver, ó, preço médio de compra, preço médio de venda. Então aqui está todos os preços médios das compras que eu fiz e todos os preços médios das vendas que eu fiz. Então por aqui é bem mais fácil? Sim, é bem mais fácil, mas qual que é o problema de você ir direto e olhar por aqui? Pode dar alguma diferença, tá? É comum aqui dar diferença em relação ao que está na sua nota de corretagem. E como eu disse, se você porventura pagar a menos para a Receita Federal, pode ser que dê algum problema para você lá na frente. Se você pagar a mais, não tem problema, mas se você pagar a menos, você pode ter problema. O melhor a ser feito, né, é você usar isso aqui para apenas uma conferência, tá? O seguro é ou você mesmo faz os cálculos lá com a média ponderada, ou você faz o que eu falei, tudo aqui na planilha, no ato da sua compra. Você anota qual ativo você comprou, quantos ativos você comprou, qual foi o seu preço médio de compra e logo depois quando você vender você já registra na hora qual foi o valor de venda e já deixa aqui anotado o seu lucro para que você não tenha problemas na hora de preencher a sua DARF. Essa é a forma mais fácil, é você já fazer suas anotações com antecedência. Dito isso então, né, passadas essas dicas, vamos voltar aqui para a nossa DARF, né, agora que a gente já tem o valor que a gente vai pagar, é esse aqui, ó, no meu caso vai ser R$ 44,91. A gente vai voltar aqui para o preenchimento da nossa DARF e vamos colocar R$ 44,91. Tá, pessoal? Lembrando mais uma vez, aqui é o valor que você vai pagar, tá? É o valor que você calculou, que você jogou o percentual de IR que você tem que pagar. Então, por exemplo, se você vendeu lá R$ 5.000 de ETFs e desses R$ 5.000 de ETFs você teve um lucro aí de R$ 200, você vai calcular 15% em cima de R$ 200, tá? Em cima do lucro. E aí você coloca aqui o percentual referente ao lucro. Feito isso, é só clicar em calcular. O sistema já vai preencher isso aqui automaticamente, tá? Aí vocês observam aqui que o valor de multa e valor de juros está zerado, porque como eu já expliquei para vocês, a gente está fazendo dentro do prazo. Ó. Se eu fizesse isso aqui o mês que vem, ó, já a partir do dia 1º, aí aqui já iria me cobrar multa e juros. Tá? Então não se esqueçam disso. Tá? Vocês sempre têm que fazer o recolhimento no máximo até o último dia útil do mês seguinte ao período de apuração. Então vocês estão vendo aqui, período de apuração janeiro e eu estou fazendo a movimentação agora em fevereiro para fazer o pagamento. Vou clicar aqui, ó, e pronto. Basta eu clicar em emitir a DARF. Cliquei em emitir a DARF, vai abrir um PDF, eu tenho que salvar. Vamos abrir. E essa é a querida DARF, é o seu querido imposto que você vai ter que pagar para a Receita Federal. Então foi isso, pessoal. Se você tiver mais algum conhecimento relacionado a esse assunto, compartilhe aí nos comentários para que mais pessoas possam aprender a fazer isso aqui, porque muita gente fica confuso, porque são muitas dúvidas mesmo. Aqui eu fiz de acordo com a minha realidade na Bolsa de Valores, a sua realidade pode ser outra, o seu caso pode ser outro. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Um abraço, bons investimentos a todos e até a próxima.